Você já sentiu que quanto mais a sua empresa cresce, mais você perde o controle? Isso é muito comum na vida dos empresários. E hoje eu vou trazer 5 estratégias matadoras para você cuidar desse assunto, que para mim é um assunto de mais importância na vida de um empresário hoje, que é a liberdade empresarial. Você já percebeu que o crescimento é necessário, que a evolução é necessária, mas muitas vezes você fica preso, sentindo que está pedalando numa bicicleta sem corrente? Então, essas 5 estratégias vão te ajudar a entender como fazer isso de forma planejada, de forma consciente. Mas antes de seguir, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, para você ser cada vez mais livre, incondicionalmente, para que a sua empresa consiga andar com você na estratégia do seu negócio e não na operação. Se você está aqui, é porque você percebeu que para um crescimento acontecer de forma sustentável, de forma saudável, você precisa delegar, otimizar, estruturar. Mas como fazer isso de forma consciente? Eu vou te mostrar nessas 5 estratégias que você tem plenas condições de fazer isso, mas vai precisar também colocar um pouquinho a mão na massa, porque não tem milagre. Você vai ter que fazer a sua parte, porque a única coisa que nós não conseguimos fazer por você é a sua parte. A única coisa que ninguém consegue fazer por você é a sua parte. Vamos lá para a primeira estratégia. Pega papel e caneta, anota, porque esse é o alicerce, esse é o principal pilar, que é a delegação inteligente. Anota aí, delegação inteligente. E o que é delegação inteligente? Primeira coisa é você entender, meu amigo empresário, que tem pessoas muito melhores do que você para fazer coisas que você tem feito hoje. Então, o que é a delegação inteligente? É você todos os dias, você fazer o que eu chamo de 1, 2, 3, 4. Todos os dias. Até isso criar um hábito, até isso ser natural na sua vida. Então, o que é 1, 2, 3, 4? Número 1, você vai mapear todas as suas tarefas, tudo o que você fez naquele dia. E no número 1, você vai colocar todas as coisas que era só você realmente que poderia ter feito, beleza? O número 2, o que é? Alguém poderia ter feito com a sua supervisão. Então, são coisas que outra pessoa poderia ter feito se fossem supervisionadas por você, por exemplo. Número 3, outra pessoa poderia ter feito sem a sua supervisão. Então, tem muita coisa hoje que eu percebo que os empresários ficam fazendo, focados, e que outra pessoa poderia fazer, inclusive sem a sua supervisão, sem você nem precisar saber o que foi feito. Como, por exemplo, aquele momento que você lembrou que precisava lavar o carro e você precisou entrar em contato com aquele lava-rápido, você precisou pensar em como fazer para levar o carro até lá, você precisou pensar em que horas que o carro precisava ficar pronto. É uma tarefa que você poderia ter delegado a outra pessoa para fazer por você, para você focar 100% na estratégia. Pode ter sido muito ridículo esse exemplo que eu dei, mas por incrível que pareça, tem empresário perdendo tempo com esse tipo de atividade, enquanto ele poderia estar focando na estratégia do negócio. Igor, o que é o número 4? O número 4 é o que nem deveria ter sido feito, porque não existe nada mais estúpido, não existe nada mais ineficaz do que você fazer bem feito alguma coisa que nem deveria ter sido feita. Então, todos os dias eu vejo muitos empresários fazendo coisas que não deveriam ter sido feitas, tá certo? Então, quando você fizer esse mapeamento do seu 1, 2, 3, 4, você vai começar a perceber que tem muita coisa no 3 e muita coisa no 4. Coisas que não deveriam ter sido feitas e coisas que alguém poderia ter feito e você nem precisaria saber que foi feito. Mas às vezes você tem uma necessidade gigantesca de controle e você não percebe o quanto essa necessidade de controle está fazendo as pessoas ao seu lado emburrecerem também. Por quê? Porque só fica bom se você fizer. Então, primeiro passo, delegação inteligente. Eu vou dar um exemplo prático para vocês.
Certa vez eu fui visitar um empresário, uma empresa com 50 funcionários, 600 mil reais de faturamento por mês. E aí, de repente, naquela reunião, aquele empresário, ele era dono de uma construtora e naquela reunião ele foi interrompido umas 9 vezes com ligações no celular. E tinham respostas que ele dava assim: poxa vida, eu acho que essa torneira não vai ficar legal. Eu vi aqui a foto que você me mandou e eu acho que essa torneira não vai ficar legal. E aí eu pensei comigo, rapaz, esse cara é o dono da empresa, ele está escolhendo ainda num volume desse, num tamanho desse de empresa, ele está escolhendo ainda a torneira que vai na empresa. E aí chegou uma hora, eu fui oferecer o meu serviço de consultoria financeira para a empresa e aí eu falei para ele assim: cadê a sua equipe financeira? Ele falou: não tenho, sou eu. Falei: então, pelo jeito, você é a equipe financeira, você é a equipe de compras. Deixa eu entender, qual é a razão de você, nesse tamanho de empresa, não ter uma gestão financeira? Ele falou: porque eu não confio nas pessoas e eu acho que a gestão financeira precisa ficar nas mãos do dono. Então pensa qual o nível de estresse vai ser o dono de uma empresa desse tamanho que ainda precisa pagar os próprios boletos. Imagina quantas coisas esse cara não tem para fazer todos os dias e aí o tempo dele está sendo gasto pagando boletos no banco, está sendo gasto escolhendo a torneira que vai naquela casa que está sendo construída. Então, esse é um exemplo clássico de uma empresa que não tem delegação e quanto mais essa empresa crescer, menos liberdade o dono dessa empresa vai ter. Segunda estratégia, segundo pilar dessa liberdade empresarial é a estruturação de processos ou processos estruturados. Igor, o que significa processos estruturados? Lembra do McDonald's? Desde o momento que você faz um pedido até a chegada do seu lanche para você comer. Você percebe que existe um processo desde aquele pedido, ele vai para um televisor ali, ele vai para uma tela e daí naquela tela o funcionário olha, ele sabe que aquele pedido tem batata, que aquele pedido é do lanche XPTO e isso tudo tem uma engrenagem acontecendo. Inclusive recomendo, meu amigo empresário, que você assista o filme Fome de Poder para você entender um pouquinho da história do McDonald's. E o que é um processo estruturado? Um processo estruturado é quando a sua empresa é um protótipo de franquia. Olha o que é isso. O que faz uma empresa ser um protótipo de franquia? Deixa eu perguntar para você agora, meu amigo empresário, se alguém de uma outra cidade, venha uma pessoa do Acre na sua cidade e ela encontra em você um empreendedor de sucesso, uma pessoa que ela se espelha, uma pessoa que inclusive ela agora vai ter como referência e ela chega para você e fala assim: caramba, eu quero replicar o seu modelo de negócio lá no Acre. Eu quero levar a sua empresa para o Acre. Eu consigo levar a sua empresa para o Acre e ser um sócio seu e montar uma operação lá no Acre? E aí você fica pensando, como que eu vou fazer para mandar minha empresa para o Acre? Vai ficar mais fácil se você lembrar, caramba, eu tenho 50 manuais de operação na minha empresa, eu tenho 10 manuais, eu tenho o manual do financeiro, eu tenho o manual do estagiário, eu tenho o manual da pessoa de logística, eu tenho o manual do CEO da empresa, caramba, tá fácil. Agora eu pego esses manuais, eu empacoto tudo isso, vira um protótipo de franquia, ele vira um franqueado meu lá no Acre, eu vou ter que fazer o quê? Dar o treinamento com relação a todos aqueles manuais que a minha empresa já possui. Isso é uma empresa que possui processos organizados, processos definidos, e as pessoas quando entram, elas sabem o que elas vão fazer. Nunca me esqueço uma vez que eu estava com um cliente e a dor dele, os funcionários não correspondiam àquilo que eles foram contratados para fazer. E aí eu falei para ele assim: cara, vamos fazer uma atividade? Essa atividade eu chamo de o que, como e porquê. Você vai perguntar para os seus colaboradores aqui e todos vão ter que escrever isso. O que eles fazem, como eles fazem e por que eles fazem. E você também vai ter trabalho, você vai escrever também o que a Mariazinha faz, como ela faz e por que ela faz. E depois nós vamos comparar o que você entende que ela foi contratada para fazer e o que de fato ela está fazendo. O que aconteceu? Bom, você deve imaginar o que aconteceu. Tudo que ele achava que a Mariazinha deveria fazer, a Mariazinha não estava fazendo. E a Mariazinha escreveu todas as coisas que ela estava fazendo, que ela não foi contratada para fazer. Tem como dar certo?
E aí eu perguntei para Mariazinha, mas por que que o fulano aqui colocou que você foi contratada para isso, para isso, para isso e para isso, e hoje você faz isso, isso e isso? Ela falou, poxa, Igor, nunca me falaram que era isso aqui que eu tinha que fazer. Então, eu fui perguntando e eu vi os buracos que tinham aqui na empresa e eu fui tapando esses buracos e fazendo aquelas coisas que eu não fui contratada para fazer. Então, você entendeu o que é uma empresa que não tem processos? Uma empresa que não tem processos, as pessoas, elas nem sabem para onde elas vão. Eu lembro quando eu trabalhei no Banco Bradesco, eu fui contratado, e de repente a gerente administrativa que me contratou naquela época, ela chegou e falou assim, Igor, você vai ficar aqui nesse setor, balcão de atendimento, vai ficar atendendo os clientes, enfim, tal. E o Renato vai ser a pessoa que vai te ajudar aqui, ele vai te mentorar, ele vai ser o seu professor durante um bom período até você ficar bom. Não me deram nenhum manual para estudar, não me deram nada para estudar, eu não sabia, eu caí de paraquedas realmente, acreditando que o Renato que seria a minha luz ali. E aí no dia seguinte eu cheguei e falei, cadê o Renato? Olha, o Renato ele foi para outra área, mas não se preocupe, qualquer coisa você pergunta. Quem perdeu com isso? Eu perdi porque eu demorei muito tempo para ficar bom. O banco perdeu porque eu errei pra caramba e eu tive que consertar esses erros ali quando eles já tinham acontecido. Foi uma baita escola, foi um baita aprendizado, mas todo mundo perdeu nessa etapa importante do processo. Então, isso são processos estruturados. Então, deixa eu perguntar, sua empresa pode ser transferida, ou pode ser replicada, ou pode ser copiada, ou pode ser franqueada para o Acre hoje? Então, se a sua resposta for não, é possível que você não tenha processos estruturados. Eu vou dar uma dica prática para você. Outro dia, um dentista cliente chegou para mim e falou, Igor do céu, como que eu faço para crescer se na empresa ainda tudo depende de mim? Eu falei assim, você vai colocar no papel 20 coisas que se fosse possível você clonar em outro ser humano, você clonaria. Coloca 20 coisas, poxa, eu queria que uma pessoa que fosse o meu 02 fizesse isso aqui. E de repente saíram as 20 características do dentista de sucesso que poderia, né, substituí-lo para que ele tivesse mais liberdade. Pronto, eu falei para ele, agora nós vamos criar uma apostila dessas características. E na minha época, quando eu criei os processos, os manuais da minha empresa, era muito mais complicado. Hoje nós temos a inteligência artificial que pode fazer isso para nós em segundos e a gente só adequa a nossa realidade. Então isso é um processo. Então desenhe como as coisas precisariam acontecer diante dessas características. Por exemplo, isso é um ponto de partida que pode ser útil para você. E a terceira estratégia, não menos importante, e entendo que ela está diretamente ligada às demais, é a gestão do tempo. Tempo bem gerenciado. Porque nós não temos controle sobre o tempo, mas nós temos controle sobre as atividades que nós vamos fazer naquele determinado espaço de tempo. E para mim, a tarefa mais importante é a estruturação da sua agenda. Primeira tarefa, mais importante. Eu ainda, por incrível que pareça, encontro empresários que não possuem agenda. Eu marco um compromisso com esse empresário quinta-feira às 9 horas da manhã, numa reunião online, por exemplo, mando o link com antecedência e de repente eu vou ver, cadê o empresário? Não está lá. E eu pergunto, o que aconteceu? Olha, eu esqueci. Mas como você esqueceu? Eu esqueci. Se ele esqueceu é porque está na cabeça. Então, uma coisa que eu aprendi muito cedo foi que tudo que está na sua cabeça pode ser atropelado por outras coisas que entrarem na sua cabeça. Então, você precisa fazer todos os dias um download para você conseguir gerenciar as suas atividades dentro daquele espaço de tempo que você possui. Existem muitas ferramentas hoje para você fazer isso. A principal delas para mim é a agenda, tudo bem? E hoje, como que eu faço no meu dia a dia? Eu crio grupos de WhatsApp temáticos. Por quê? Porque o WhatsApp faz parte hoje da nossa vida. Nós vivemos o WhatsApp, então eu crio grupos de WhatsApp temáticos com algumas coisas que eu preciso resolver. Então eu tenho um grupo pontual que eu chamo de Gestalt, né? Se você estudar um pouquinho de psicologia, entender um pouquinho da psicologia da Gestalt, você vai entender que basicamente Gestalt é todas aquelas fontes de energia
que estão abertas hoje e que se você não fechar, ela vai ficar aberta, consumindo uma energia que podia estar sendo direcionada para outra coisa. Vou dar um exemplo prático. Você tem um lustre hoje com 8 lâmpadas e queimou uma lâmpada. Aquilo é uma gestalt aberta que, se você não fechar, você vai ficar todos os dias passando embaixo daquele lustre e lembrando que você tem que resolver aquela lâmpada. Daí ele vai para a segunda lâmpada queimada, vai para a terceira, e isso é uma fonte de energia que vai se esgotando, que poderia estar sendo canalizada para outra coisa mais importante. Então, a agenda sistemática. E o que é uma agenda sistemática? Uma agenda sistemática é assim. É quando a pessoa entra em contato com você e fala assim: eu gostaria de um horário na sua agenda. Você fala assim: eu tenho terça-feira, 10 horas da manhã, eu tenho quarta-feira às 16, ou eu tenho na próxima semana, segunda às 14. Isso é uma agenda sistemática. Então, a pessoa, quando ela escolher um horário na sua agenda, ela está achando que ela está escolhendo um horário bom para ela, quando na verdade ela está escolhendo um horário bom para você. Então, minha pergunta para você, meu querido empresário: você tem agenda? Existem outros aplicativos que você pode usar. O Trello, por exemplo, um baita gestor de atividades. Você pode saber, inclusive, com o seu time, com a sua equipe, em que etapa está aquela atividade, para você ter uma gestão mais profissional e saber o que está acontecendo naquele determinado espaço de tempo. Tem Trello, tem Asana, tem o To-Do. To-Do é uma ferramenta fantástica. To-Do, né? O que você tem para fazer, mas eu gosto muito de utilizar grupos pontuais de WhatsApp que eu crio comigo mesmo. Na verdade, eu crio com a minha esposa, tiro ela do grupo e fica um grupo comigo mesmo, e ali eu despejo, eu faço um download de todas as pendências que eu tenho com grau de prioridade, inclusive 1, 2 e 3, o mais importante. E a dica matadora é para você começar sempre pelo mais trabalhoso, pelo mais difícil. Por quê? Porque aquele mais difícil é o que tira energia do seu dia a dia. Então, quando eu tenho aquela bucha para resolver, eu começo por ela, porque parece que as outras ficam mais fáceis. É a mesma coisa você treinar para uma maratona e depois você fazer uma corrida de 100 metros, tá certo? Então, não que a corrida de 100 metros seja mais fácil que a maratona, mas você entendeu a lógica do negócio. O nível, o grau de preparação, o grau de exaustão que você vai ter numa maratona, de repente, com uma corrida de 100 metros rasos, a coisa se resolve mais rápido, tudo bem? Então, comece pelo mais difícil e cuide do seu tempo. Afinal, quem não tem agenda é a agenda dos outros. Quarta estratégia: foco no crescimento e não na operação. Deixa eu fazer uma pergunta, meu amigo empresário. Enquanto você trabalha para a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para ela crescer? Então, todo dia eu vejo empresários na operação, empresários com cabeças estratégicas maravilhosas, empresários que são ótimos vendedores, empresários que são ótimas pessoas de relacionamento, que deveriam estar na rua. E onde ele está? Ele está no caixa do restaurante, quando ele deveria estar fazendo relacionamento com as empresas ao redor do restaurante, para que essas empresas levassem os seus funcionários, seus colaboradores, para almoçar nesse restaurante. Então, muitas vezes, quando eu vejo um restaurante vazio e eu vejo que o dono está na cozinha ou que o dono está no caixa, eu falo: não, esse dono devia estar visitando um escritório de contabilidade aqui da região, que atende as empresas da região, para firmar um convênio com essas empresas para os seus colaboradores irem até lá. Esse dono de restaurante deveria estar visitando os hotéis da região para saber os hotéis que estão com eventos e os hotéis que eventualmente não tenham restaurante, para que aquele restaurante absorva aquelas pessoas que estão naquele evento, ou espaços de evento que tenham na cidade. Aquele restaurante deve estar pensando nesse momento qual é a empresa que está fazendo reunião com seus colaboradores e eles vão sair para almoçar. Isso acontece na minha empresa todos os meses. Nós temos um dia específico que nós estamos em reunião e a gente fica sempre pensando onde que nós vamos almoçar. Se a gente tivesse o contato de algum restaurante que fez uma prospecção ativa para a nossa empresa, nós com certeza iríamos sempre naquele determinado restaurante. Então, foco no crescimento e não na operação é isso. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você parou para fazer o planejamento estratégico da sua empresa para os próximos 5 anos? Sim, para os próximos 5 anos. Nossa, chegou mais 5 anos, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas muita gente faz financiamento de um imóvel de 30 anos. E quando vê, esse imóvel está quitado, quando vê, esse imóvel
já é seu de verdade. Então, sim, você precisa ter um planejamento estratégico da sua empresa para os próximos 5 anos, no mínimo para os próximos 12 meses. E onde tem que estar a cabeça do empresário cuidando em como fazer aquele planejamento acontecer. Vai dar certo se ele traçar esse planejamento e ele estiver no caixa, ele estiver 100% na operação, vai com uma condição: que ele entenda que aquele ali realmente é o lugar de potência dele e ele encontre outras pessoas, um sócio, por exemplo, que pense de forma estratégica e esse sócio assume aquela posição no camarote enquanto ele vai continuar dentro do campo. Um empresário na operação, para mim, é a mesma coisa que eu chegar para o Messi hoje e falar para ele: Messi, apesar de todo o talento que você tem no ataque, apesar da sua habilidade em fazer gols, hoje eu preciso que você fique na defesa, porque o nosso goleiro está meio manco hoje e eu preciso que você ajude lá os zagueiros na defesa. Messi, fica lá o restante do campeonato, porque a gente já fez a quantidade de gols necessárias, a gente já está numa boa posição, então Messi, fica lá agora. Isso acontece com muitas empresas hoje que cresceram até, porque o dono é muito bom na operação, muito bom na entrega do produto, mas elas vão ficar cada vez mais estagnadas e o dono cada vez menos livre ou cada vez mais ocupado, porque ele está 100% na operação. Então deixa eu te perguntar, meu amigo empresário, para a gente encerrar essa estratégia e partir para a nossa reta final. Você hoje é produtivo ou você é ocupado? Responda isso, deixa aqui os seus comentários. E a última estratégia, mas é a estratégia que vai fazer você conseguir ter a liberdade que você tanto sonha: capacitação de equipe. Por incrível que pareça, eu ainda conheço empresários que na cabeça dele é assim: por que eu vou capacitar se eles vão me deixar? Então pensa, o que é melhor, meu amigo empresário? Você capacitar e eles irem embora, ou você não capacitar e eles ficarem? Então pensa nisso, porque uma empresa que não entendeu que ela é uma empresa de educação, que ela é uma empresa que tem que formar sua própria mão de obra, que ela é uma empresa que tem que ser uma universidade com um foco todos os dias em aprendizagem contínua, uma empresa que não entendeu que tem que dar treinamentos constantes para os seus colaboradores, que tem que dar treinamento antes, durante e depois, essa empresa vai ter sérios problemas e esse vai ser aquele empresário que todos os dias vai reclamar que a mão de obra está péssima. Na verdade, a mão de obra não está péssima. Os empresários que não têm tempo nesse momento para treinar as pessoas e fazer dessas pessoas pessoas melhores. Então tem uma regra aqui na empresa. Nós temos uma capacitação técnica mínima exigida, porque aquela função vai exigir uma capacitação técnica, mas eu não me preocupo com experiência. Por quê? A capacitação técnica ela é importante para a pessoa não entrar crua 100%, mas nós vamos formar aquela pessoa dentro da nossa cultura, dentro dos nossos valores, dentro do nosso propósito, da nossa missão, da nossa visão e dos nossos pilares. E aí sim nós teremos o melhor profissional que veio com uma habilidade técnica, sim, mínima necessária, mas o resto foi preparado e formado dentro da empresa. Então, toda vez que eu vejo uma empresa com um anúncio de vaga exigindo 2, 3, 4, já vi até 5 anos de experiência, ele não sabe que vão ser 5 anos de vícios de empresas que aquela pessoa trabalhou e que não tinham a mesma cultura que a sua empresa tem hoje. E toda vez que um amigo empresário reclama da mão de obra, eu falo para ele assim: me dá a sua agenda. E ele olha assim: o que a minha agenda tem a ver com a mão de obra? O que minha agenda tem a ver com a dificuldade que eu tenho em enfrentar de mão de obra? Sua agenda, meu amigo, é o seu chefe. Legal? E quando você entender que na sua agenda precisa ter um bloqueio para o desenvolvimento de pessoas e para o seu desenvolvimento, aí o jogo começa a mudar. Então deixa eu perguntar, quanto foi o seu investimento em mentorias, em treinamentos, para a sua própria capacitação, em autoconhecimento? Porque se você não está investindo nem em você, eu tenho certeza absoluta que você também não está investindo no seu time e vai todos os dias reclamar que
que a mão de obra está péssima, que as pessoas não param, que as pessoas trocam a sua empresa por R$ 50 a mais. Não, elas não trocaram a sua empresa, elas trocaram você, porque elas entenderam que elas não estavam perto de uma pessoa que poderia levá-las para um próximo nível. Essa é a dura e triste realidade que eu tenho certeza absoluta que muitos não vão concordar, mas são aqueles que não concordam com esse tema específico que estão todos os dias reclamando que a mão de obra está péssima. Igor, e qual a dica prática para isso acontecer? Primeira coisa, cultura de feedback. Anota aí, cultura de feedback. As pessoas hoje, elas não sabem aonde elas estão errando, porque elas têm uma boa vontade, elas entendem que elas estão fazendo bem feito, mas elas não sabem quais são os pontos cegos que elas não estão percebendo. E se não tiver uma cultura de feedback profissional, uma cultura séria, onde as pessoas entendam que o feedback é um ponto cego que ela não está enxergando e que você enxergou e trouxe ela para essa luz, aí não vai rolar. Então deixa eu te perguntar, como que é a cultura de feedback na sua empresa? Ele existe, ele é consistente ou ele acontece só quando as coisas dão errado? Então eu conheço muitas empresas que existe sim uma cultura de feedback, mas não é uma cultura de feedback, é uma cultura de correção de erros só quando esses erros acontecem. Lembrando que o feedback está diretamente ligado a uma coisa que eu chamo de conta bancária emocional. Então, tem muitas empresas hoje que o feedback é extremamente corretivo, só corretivo, e nunca tem um feedback construtivo, um feedback que vai fazer, de repente, um elogio para as coisas que aquela pessoa faz de bom também, porque com certeza tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, senão ela não estava trabalhando na sua empresa. Mas é importante esse reconhecimento das coisas boas e a correção, sim, para aqueles pontos de atenção. Então, cultura de feedback. Reuniões de alinhamento, ainda que você faça uma reunião por mês, uma reunião quinzenal. Qual foi a última vez que você reuniu a sua equipe para um alinhamento dos próximos passos da empresa? Tá certo? Então, isso precisa acontecer. E as pessoas precisam saber o que está sendo pensado, o que está sendo falado, o que está sendo comentado sobre elas, especialmente na sua ausência. Então, é importantíssimo que você tenha essa cultura de feedback, para que as pessoas tenham um caminho. E não adianta também só dar o feedback, olha, você não tem correspondido a XYZ que nós precisamos que você corresponda. Tá bom. E aí, como que eu faço então para corresponder? Então não adianta você trazer o problema à tona e você não ajudar na solução, porque aí a pessoa também vai sair, tá bom, eu sei agora onde eu estou errando, mas como eu não sabia que eu estava errando, agora como que eu conserto dentro do que a empresa realmente precisa? Então o feedback vai ser o GPS que vai trazer aquela pessoa para o nível que você realmente precisa. Uma coisa eu te garanto, se você aplicar essas 5 estratégias, eu afirmo, depois de mais de 2.500 empresas atendidas, que o caminho da sua liberdade está mais próximo do que você imagina. Mas como eu falei lá no início do vídeo, você vai ter que fazer a sua parte também. E se você quer saber mais, se você gostou dessas estratégias, se você quer entender como aplicar essas estratégias no seu negócio, inscreva-se na minha mentoria. Nessa mentoria eu olho para a sua empresa num grau 360 e nós vamos entender quais são aqueles 12 pilares que precisam da sua atuação com mais carinho, com mais zelo, com mais dedicação, para que você tenha tempo para o que o dinheiro não compra. E antes de sair, se ainda não fez isso, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, me segue nas redes sociais, @IgorDuarte ou @IgorDuarteOficial, você vai encontrar dessas duas formas. No Instagram ele está com @do Igor Duarte Oficial, Igor com H e com Y, lá tem todos os canais de contato para você levar a sua empresa para um próximo nível.